Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. É um espaço para você, que é uma pessoa altamente sensível, encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a sua autossensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e dicas aqui no canal. E o papo de hoje é sobre um tema que costuma ser muito recorrente na vida das pessoas altamente sensíveis, a nossa vulnerabilidade ao estresse e sobre as maneiras de lidar com ele. Na verdade, podemos dizer que ser altamente sensível equivale a ser mais vulnerável ao estresse. Nós nos estressamos mais rápida e mais intensamente do que a média das pessoas. Eu sei que essa não é uma boa notícia, mas é preciso entender por que isso acontece. Algumas das características associadas ao traço da autossensibilidade nos ajudam a compreender essa nossa predisposição ao estresse. A primeira delas, e é uma daquelas 4 características essenciais, vem do fato de que nós processamos muita informação sensorial e a processamos com muita profundidade. Para fazer isso, seja de forma inconsciente ou consciente, o nosso cérebro trabalha muito mais. Eu costumo dizer que o cérebro das partes faz hora extra todo santo dia. E esse processo de absorver informação e de processá-la é um processo cansativo que consome muita energia. Então, quando há muita coisa acontecendo ao nosso redor, como por exemplo, luzes piscantes, barulhos, conversas, pressões e prazos, conflitos, etc., nós simplesmente ficamos sobrecarregados. E isso nos predispõe ao estado de estresse. Outras características associadas ao traço também contribuem para essa nossa vulnerabilidade. Entre elas, o nosso perfeccionismo, que nos leva a nos esgotarmos tentando evitar a mínima falha. A nossa dificuldade em dizer não, que nos leva a assumir tarefas e responsabilidades que não seriam nossas. O medo a cometer erros que nos deixa profundamente inseguros. A preocupação com a opinião alheia e com o que vão pensar de nós, etc. Tudo isso, somado, realmente nos coloca num estado de tensão constante, que por sua vez favorece ao desenvolvimento de um estado de estresse. E mais, muitas vezes nós nem sequer percebemos que estamos estressados e continuamos com todas essas atividades, achando que se trata apenas de se esforçar um pouco mais e um pouco mais. Outra dificuldade bastante comum é que a maioria das pais não sabe pedir ajuda. Então, nós continuamos a nadar, tentando manter a cabeça acima da água. Esta é uma situação que lhe é familiar? Você já passou por isso ou talvez esteja passando por isso nesse exato momento? Pois é. Quando nós estamos neste nível de sobrecarga, nós simplesmente não conseguimos mais tão facilmente nos desconectar e relaxar. Passamos a ter dificuldade para dormir, por exemplo. E com isso, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso não tem a oportunidade de se recuperar do estresse diário. E nós vamos acumulando um déficit. Quanto mais nós acumulamos esse déficit, mais dificuldade vamos ter em relaxar e desconectar. E assim, nós vamos entrando numa bola de neve, uma espiral que nos leva fatalmente ao estresse crônico com todo o seu cortejo de doenças. Uma vez que a gente entra no estado de estresse crônico, 2 coisas podem acontecer. A primeira, nós também passamos a estar saturados e a nossa capacidade de assimilar estímulos e informação
diminui profundamente. Já lhe aconteceu de estar tão cansado que começa a ler um texto e simplesmente não consegue assimilar o conteúdo? Isto é o estado de saturação. Uma outra possibilidade é que a gente entre num estado de hipersensibilidade, em que nós deixamos de ser altamente sensíveis para estarmos hipersensíveis. Quando estamos hipersensíveis, todo e qualquer estímulo nos incomoda muito mais. Então, aquilo que em condições normais nós poderíamos conviver se torna intolerável. E nós passamos a ter crises de raiva, de choro, de vontade de não ver mais ninguém, de sumir do mundo, etc, etc, etc. Isso é característico do quadro da hipersensibilidade. Bom, mas então, o que fazer com tudo isso? E agora, como lidar? Eu sempre penso que essa é a pergunta de 20 milhões de dólares. Por quê? Porque para lidar com isso, nós vamos ter que nos equilibrar entre duas condições inalteráveis. A primeira delas é o fato de que eu e você somos altamente sensíveis e essa abertura para o mundo e para os estímulos é uma parte indissociável de quem nós somos. A segunda condição inalterável é vivermos no mundo moderno com toda a sua pressão pelo desempenho, com toda a sua competitividade e também com o excesso de estímulos e de estímulos extremamente violentos. Então, para resolver ou para aprender a lidar com o estresse, temos que aprender a navegar entre essas duas condições. O mais importante para mim é que fique claro, para mim, para você e para todas as partes que nós conhecemos, que esse trabalho é nossa responsabilidade. Aprender a lidar com o estresse cotidiano e encontrar estratégias para acalmar o nosso sistema nervoso é um trabalho para cada um de nós. Bom, dito isto, eu queria te apresentar algumas sugestões para diminuir o nível de estresse na sua vida e para dar ao seu sistema nervoso e ao seu cérebro a chance de se recompor para poder lidar com novos estímulos. Mas, antes de tudo, é importante dizer que se trata de sugestões. Você pode usar algumas delas, você pode usar todas elas, você pode não usar nenhuma delas. O que você não pode, na minha opinião, é desconsiderar o fato de que ser altamente sensível implica em ser mais vulnerável ao estresse e, portanto, implica em desenvolver um processo de cuidado específico para lidar com essa tendência. Ok? Vamos lá? Minha primeira dica. Aprenda a reconhecer os seus sintomas de estresse. O estresse pode se manifestar de muitas maneiras em cada um de nós. Dor de cabeça, tontura, dores musculares, dificuldade de concentração, insônia, etc, etc. O importante é que você aprenda a reconhecer quais são os seus sinais e perceba quando é o momento de diminuir o ritmo e de buscar outras formas de fazer as suas atividades. A segunda dica, mexa-se. O estresse não é apenas mental. Como ele é uma reação de lutar ou de fugir, todo o seu corpo se prepara para uma dessas opções. E se isso não acontece, a tensão continua acumulada no seu corpo. Mexer-se vai ajudar a dissipar essa tensão que está acumulada nos músculos e nos nervos. E também o exercício libera endorfinas, que ajudam a relaxar. E a maioria das pais tem uma deficiência tanto de endorfina quanto de serotonina. Terceiro, conecte-se com a natureza. A natureza é extremamente benéfica para nós pais. Nós pais temos uma afinidade imensa com a natureza. Então, nada é mais relaxante para nós do que o silêncio e a contemplação da natureza. Outra dica, sempre que puder, ande descalço na terra.
A terra ajuda você a descarregar a tensão, como se você fosse um fio terra. E pisar na terra por pelo menos 10 ou 20 minutos todos os dias é também muito bom como um processo anti-inflamatório. Eu já falei disso, mas sempre vou bater nessa tecla. Evite os estimulantes. Tanto a cafeína quanto outros estimulantes simplesmente colocam seu sistema nervoso brutalmente num modo de operar para o qual ele ainda não se sente preparado. Com isso, você está simplesmente gastando mais rapidamente a sua energia. O mesmo vale também para os relaxantes, como o álcool, por exemplo. Embora o álcool possa ajudar a dormir e a relaxar no primeiro momento, a qualidade do sono induzido pelo álcool não é boa e você tende a acordar mais cansado no dia seguinte. Deu tempo? Dê um tempo. Eu sei que você vai dizer que você não tem tempo. Como assim eu vou achar tempo para dar um tempo? Porém, esse tempo de repouso, de contemplação, de não fazer nada, pode ser mais produtivo porque vai lhe deixar mais consciente, mais presente, mais relaxado, mais criativo. E para aprender a dar um tempo, preste atenção nas atividades com que você encheu o seu cotidiano e pergunte se elas são realmente tão importantes. E esta é a próxima dica. Limpe a sua agenda. Veja quanto tempo você gasta navegando na internet, respondendo mensagens, olhando o Facebook, etc. Priorize aquilo que é importante para você e limpe a sua agenda. E aí você vai encontrar o tempo necessário para se recuperar. Porém, para limpar a sua agenda, você terá que aprender a fazer algo que é muito difícil para a maioria de nós, que é dizer não àquilo que você não pode, não quer ou não precisa fazer. Be slow. Seja slow. Uma das minhas clientes, uma vez, descreveu o seu circuito de estresse como sendo algo assim. Ela ficava ansiosa, acelerada e esgotada. Ansiosa, acelerada, esgotada. A aceleração é uma resposta ao nosso mecanismo de ansiedade. E o que é a ansiedade? É querer estar lá no futuro, ainda estando aqui no presente. A melhor maneira de lidar com isso é desacelerar. Faça cada tarefa lentamente e de forma consciente. E já que nós estamos falando em tarefas, eu quero lembrar mais uma vez que ninguém é multitarefa. Tentar ser multitarefa simplesmente lhe faz começar uma coisa, lembrar da outra, largar, começar a outra, lembrar de uma terceira, largar. Cada vez que você larga e retoma uma tarefa, o seu cérebro trabalha mais intensamente para novamente se concentrar naquele tema e naquele assunto. Com isso, tudo que você está conseguindo é produzir mais desgaste e ser menos produtivo. Pratique um hobby, algo que você faça apenas pelo prazer da atividade e não por um resultado X ou Y. Escolha de preferência um hobby que lhe permita estar presente naquela atividade, que não lhe permita viajar mentalmente e ir para outro lugar. Jardinagem, colocar as mãos na terra, artesanato, algum tipo de arte, não importa. Escolha um hobby e desfrute do ato de criar alguma coisa. Estruture o seu cotidiano. Crie rotinas. Existe uma coisa chamada fadiga de decisão. As pesquisas têm mostrado que quando nosso cérebro está descansado,
nós tomamos melhores decisões e de forma mais rápida. Ao longo do dia, quanto mais nós vamos nos cansando, mais a qualidade das decisões que nós tomamos tende a cair. Uma boa maneira de lidar com isso é estruturar pequenas rotinas. Quanto menos decisões você tiver que tomar ao longo do seu dia, mais descansado você vai chegar ao final do dia. Se você estiver nesse momento com uma vida muito complicada e muito caótica, comece por pequenas rotinas. Estruture, por exemplo, a hora de ir para a cama todos os dias. Estruture, por exemplo, o lugar onde você almoça todos os dias. Se você trabalha fora, escolha aquele restaurante todos os dias. E assim você vai criando pequenas rotinas que vão estruturando o seu dia e deixando o seu cérebro livre e descansado para lidar com as grandes decisões que você precisa tomar. E por fim, a dica número 10, muito importante para a maioria de nós: desista de tentar controlar tudo. A ilusão do controle e a busca de prever e controlar tudo é uma das maiores fontes de estresse que nós podemos ter na nossa vida. A vida é absolutamente maior do que os nossos planos. E é preciso, por mais que nós, tenhamos dificuldades e surpresas, é preciso desenvolver alguma flexibilidade para lidar com a vida e com o dia a dia. E por último, eu queria deixar uma dica extra, uma dica bônus, minha dica predileta. Arrisque-se. Como assim, Rosalira? Arrisque-se. Já sei. Antes que pareça, um minuto, por favor. Antes que pareça que eu estou desmentindo tudo que eu disse antes e que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, eu queria te dizer, primeiro, que os seus sonhos, os meus sonhos, os nossos desejos valem a pena os riscos que corremos por eles. Segundo, que nem todo estresse é negativo. Tentar evitar completamente o estresse significaria desistir de viver. E não é disso que nós estamos falando. Autocuidado não é uma forma sofisticada de evitar a vida. Muito pelo contrário. Autocuidado é a condição para que uma pessoa altamente sensível possa equilibrar a sua sensibilidade e, com isso, ter uma boa base para se lançar em busca dos seus sonhos. E é isso que eu desejo para mim, para você e para todas as pais que eu possa conhecer. E para terminar isso, eu queria ler uma frase da doutora Elaine Aron sobre correr riscos, que eu realmente adoro e que eu costumo citar muitas vezes. Diz ela: fui uma pessoa que evitou o contato com o mundo até a metade da vida, quando fui, de certa maneira, forçada por poderosas questões íntimas a mudar. Desde então, eu tive que enfrentar algum medo, hiperexcitação e desconforto quase todos os dias. O assunto é sério, não é divertido, mas pode ser feito. E é maravilhoso estar lá fora, fazer sucesso e dizer ao mundo: olhem para mim, eu também posso fazer isso. E é isso que eu desejo para todas nós, para todas as pessoas altamente sensíveis. E eu pergunto sempre: vocês já imaginaram se a doutora Elaine Aron não tivesse decidido correr o risco? Onde nós estaríamos? Então, para mim, para você, o conselho é: cuide-se, respeite a sua sensibilidade e divirta-se e arrisque-se. Muito obrigada por ter assistido. Este foi o nosso Papos e Dicas desta terça. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, já sabe o que fazer. Clica no botão, assina o canal, ativa as notificações. E se você souber de algum rapaz que sofre por não conseguir lidar com a sua vulnerabilidade ao estresse, por favor, compartilhe esse vídeo e ajude essa informação a chegar a outras pessoas. Mais uma vez, obrigado por ter assistido e eu te vejo no nosso próximo vídeo.
Beijos e bênçãos e até lá!